Então, a gente vai iniciar hoje o início de obstetrícia. Então, gente, nos anos a vida da mulher ela tem passado por muitas transformações. Essas transformações ela é política, social e econômica. Antigamente, lá na Idade Média, a mulher era o quê? Submissa ao homem. Então, a mulher era submissa ao homem. Ela não era uma mulher que ela não trabalhava, ela vivia para casa, ela tinha quantos filhos o homem quisesse, e hoje não. Hoje a mulher ela é independente, tá? Ela é independente, ela trabalha, ela tem o livre-arbítrio de escolher se quer ou não ter filhos e quantos filhos ela quer ter. Então, a vida dela passou por transformações imensas durante todos esses períodos, tá? E falando um pouquinho da historinha da obstetrícia, a obstetrícia, ela é uma palavra de origem latina, tá? Que quer dizer obstetrix, deriva do verbo obstar, que significa o quê? Ficar ao lado de alguém. Por quê, gente? Cuidar de alguém em trabalho de parto é uma coisa que requer o quê? Muito, não só o conhecimento, como a parte de humanização, tá? Então, você vai ficar ao lado ali, parturiando aquela mulher quanto o tempo que for necessário. A gente tem as características do centro obstétrico, tá? Que se assemelha a um centro cirúrgico, porém, é uma unidade que é exclusiva da obstetrícia, porque a obstetrícia é um setor limpo. Então, a gente tem as salas de parto normal. Quando vocês forem para os estágios, vocês vão observar isso, que nós vamos ter a sala de parto normal e a sala de parto cirúrgico. Porque quando essa mulher ela não evolui para um parto normal, ela vai ter que retirar esse bebê por via alta, e o parto ele é cirúrgico, tá? A gente ainda tem o conceito da obstetrícia, tá? Que é a ciência que estuda a reprodução humana em seus aspectos tanto fisiológico como patológico, desde a gestação até o parto e o puerpério. Por quê? Porque eu não tenho só paciente fisiologicamente sem patologia. Eu posso ter uma paciente com alguma patologia instalada, como uma síndrome hipertensiva específica da gestação, que é a SEG, que vamos ver lá na frente, uma paciente com diabetes gestacional, ou uma paciente com diabetes mellitus gestacional, que ela já tinha diabetes antes e continuou na gestação. Então, a gente tem os dois lados, tanto os fisiológicos como o patológico. Aqui a gente relembra um pouquinho de anatomia, vocês já pagaram anatomia, então a gente relembra um pouquinho da anatomia da mulher, tá? A parte, né, vaginal, a cérvix, a parte do útero, onde a gente tem o endométrio, onde vai ocorrer a anidação, tá? Os ovários, a parte dos ovários, as tubas uterinas, tá? A uretra, a parte uretral, onde passa a sonda quando essa paciente ela vai para uma cirurgia de cesariana. Tá? Aqui mais na frente, a gente tem também, ó, aqui é o colo do útero da mulher, tá? Quando essa mulher ela entra em trabalho de parto, né? Essa parte aqui do orifício, ela dilata 10 centímetros. Então, é isso que o médico ou o enfermeiro obstetra, ele vai tocar e ele vai sentir colo, isso aqui, ele sente colo, que muitas vezes ele diz, o colo é grosso, o colo é médio, tá 5 centímetros, tá 6, tá 8. Por quê? Porque ele está sentindo isso aqui, tá? No canal vaginal, a dilatação. O técnico toca não, tá? Ele tem que ter o conhecimento, mas ele não pode tocar, porque ele não estudou, ele não tem capacidade científica para isso, tá certo? Mas vocês precisam conhecer o que é o colo da mulher e o que acontece, para vocês poder também orientar essa mulher durante todo o trabalho de parto, tá? Aqui também a parte da cérvix, endocérvix e ectocérvix. Aí algumas mulheres perguntam, eu posso fazer citológico? Lógico que sim, tá? Porém, o que vai ser, o que o enfermeiro vai colher desse citológico? Ele vai colher a parte da ectocérvix, toda essa parte externa. Ele não pode colher a parte interna, para ele não estimular dilatação uterina, tá? Aqui são as camadas do útero, para vocês conhecerem, tá? É constituído de 3 camadas, que é uma camada externa chamada perimétrio, tá? É uma intermediária miométrio e o endométrio, tá? Onde ocorre a anidação do ovo. Aqui é o útero, tá? A gente tem aqui o fundo do útero, quando o útero ele é um músculo, ele é musculoso e ele tem fibras,
que se cruzam entre si. Então, quando a mulher ela tem as contrações uterinas, você pode pôr a mão aqui, ó, no fundo do útero, que você vai sentir o útero ele se contraindo, tá? Aqui, ó, a parte do ístimo e da ampola da tuba uterina, tá? O encontro do espermatozoide com o óvulo, ele acontece aonde? Isso aqui eu cobro em prova de vocês, no presencial. Onde é que acontece o encontro do espermatozoide com o óvulo? Ele acontece na ampola da tuba uterina, tá? Então, vai lá, o óvulo aqui foi liberado, o espermatozoide entrou e aqui acontece a fecundação no período fértil dessa mulher. Aqui é a parte de lactação, que a gente vê as glândulas mamárias, os ductos lactíferos, né? A parte da auréola, mamilo, tá? Onde ocorre a produção de leite. Aqui a gente também vê o ciclo ovariano dessa mulher menstrual, tá? Que aqui tem um ciclo de 28 dias, tá? Onde ocorre toda a liberação do folículo até ocorrer o pico máximo, que é no 14º dia, tá? Onde ocorre a ovulação e essa mulher está no período fértil. Existem vários ciclos menstruais, tá? Cada mulher é diferente. Então, esse ciclo menstrual é de 28 dias, mas eu posso ter uma mulher com um ciclo menstrual de 30 dias, com um ciclo menstrual de 31 dias, com um ciclo menstrual de 35 dias. E como é que eu vou saber disso? Você, durante um ano, tem que anotar o seu ciclo menstrual, tá? Para você, depois, você saber se você é uma paciente regular ou irregular. Se o seu ciclo é de 28, é de 30, de 31, de 35 dias. Aqui eu tenho a função dos hormônios hipofisários, tá? Tem o FSH, que é o folículo estimulante, é aquele que vai estimular os folículos a secretarem os hormônios ovarianos. E quem são os hormônios ovarianos? É progesterona e estrogênio, tá? O LH é um hormônio chamado luteinizante, ele vai estimular todo esse processo ovulatório. Tá? Aqui é todo o ciclo ovariano, tudo que acontece dentro do ovário até eclodir o óvulo, tá? Para poder ocorrer o processo ou de fecundação ou o processo de menstruação. Aqui é a parte dos hormônios femininos, tanto estrógeno como progesterona, que o que acontece? Tanto o estrógeno, ele vai ocorrer o quê? Proliferação celular, o útero ele vai aumentar de tamanho, a parte vaginal da vagina, os grandes e pequenos lábios. A mulher ela tem aquele alargamento dos quadris e coxa, ocorre o crescimento dos ossos e também vai surgir os pelos pubianos. A progesterona também é um hormônio importante no período de gestação, porque ele vai preparar o útero tanto para a gestação como para o processo de amamentação, tá? Ele aumenta essa vascularização no endométrio e acaba inibindo a contração uterina, impedindo a expulsão do embrião ou feto. Eu digo que a progesterona ela nutre o embrião no início da gestação. Por isso que algumas mulheres, se vocês escutam, eu comecei a sangrar e o médico ele passou progesterona, tanto para mim tomar como para mim colocar via vaginal. Para quê? Para nutrir o óvulo. Por quê? Porque essa mulher ela está com uma baixa de progesterona, uma progesterona diminuída, tá? As mulheres que têm aborto habitual geralmente têm progesterona diminuída. Então, a progesterona diminui e já começa o sangramento e o embrião ele começa a desprender do endométrio e é ameaça, que a gente chama de ameaça de aborto, tá? Então, é repouso. E essa mulher tem que, sim, tomar o Ultrogeston sintético, que é a nossa progesterona, tá? A gente tem as características também do nosso ciclo menstrual da mulher, que a gente vai ter uma fase proliferativa, onde vai ocorrer a produção dos hormônios femininos estrógeno, proliferação celular, aumenta a espessura desse endométrio e dos vasos sanguíneos. Por quê? Porque ele vai se preparar para receber um embrião. Tá? Ou então para um processo chamado de menstruação. A segunda fase, entra numa segunda fase chamada de secretora, que é o quê? Esses hormônios eles começam a aumentar, tanto o estrógeno como a progesterona, aumenta a fase secretiva. Tá? Por quê? Porque vai propiciar a receber e nutrir o óvulo fertilizado. Se não ocorreu fertilização, não tem óvulo fertilizado, ele entra numa terceira fase. Que terceira fase é essa? É o processo de menstruação da mulher, no final do ciclo ovariano.
então não teve fecundação, então ocorre a redução dos níveis de estrógeno e progesterona, vão ser reduzidos de hormônio, e assim ocasiona a menstruação, tá? Então, como eu brinco em vocês em sala diária de aula, eu digo que são lágrimas sanguinolentas de útero decepcionado, porque não houve o processo, né, de fecundação, certo, gente? Aqui é a parte ovulatória da menina, a mulher, como eu digo para vocês quando eu dou geriatria, eu digo para vocês o quê? Que o homem, ele fabrica espermatozoide até o final da vida, até morrer. A mulher, não. Ela nasce com 2 milhões de folículos e a maioria ela vai se degenerando na puberdade. E resta cerca de 300 a 500 folículos. E esses folículos, eles vão liberar 450 óvulos durante toda a vida reprodutiva da mulher, tá? Em cada ciclo, em cada ciclo menstrual, em cada mês. Certo? E quando ele termina esses 450 óvulos, ela entra num período chamado de menopausa. Diferente do homem. O homem ele tem a famosa andropausa, mas é bem leve, porque o homem ele tem uma queda de testosterona muito leve. E ele continua a produção de espermatozoides, só diminui 50%. Aqui a parte de fecundação, a definição para vocês, que o que é uma fecundação? A penetração do espermatozoide no óvulo, tá? E vai iniciar o quê? Uma divisão de células para se transformar no ser humano. A anidação nada mais é, gente, do que o caminho que o óvulo percorre, que é de 3 a 7 dias, para se implantar no endométrio. Por isso, quando eu vou dar a regra de Nageli lá na frente para vocês, vocês não precisam saber da regra de Nageli para fazer na prática, mas vocês têm que ter conhecimento. Como é que faz a DPP, a data provável do parto, tá? A gente vai ver que ele soma lá 7 dias, Nageli soma lá 7 dias, por quê? Por causa da anidação, do caminho que esse óvulo percorreu fecundado até se implantar no endométrio dessa mulher. Implantação nada mais é do que a fixação do ovo na cavidade uterina, tá? E vai começando a divisão celular para a formação de quê? Saco amniótico, saco vitelino, placenta e o próprio embrião.